unida aos seus antepassados, a geração de Josué, depois que aquela geração morreu, em outras palavras, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito por Israel, surgiu uma geração que não sabia o que Deus tinha feito, porque os pais não contaram para eles os milagres que Deus fez. Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Então, verso 11. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, aos ídolos, se tornaram idólatras, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. A Bíblia diz que a gente não deve provocar a ira do Senhor. Mas os pais não contaram para os filhos os feitos do Senhor, e eles foram na onda dos pagãos e passaram a adorar os deuses pagãos. O que será dessas crianças, amados, que não conhecem a palavra, que não têm intimidade com Deus, que não amam os cultos, porque os pais não ensinaram isto? O que acontecerá quando estiverem na adolescência e na juventude? Aí os pais vêm para a igreja chorar e clamar a Deus por misericórdia. Eles acenderam a ira do Senhor. Sabe o que significa isso? A gente pode provocar a ira do Senhor. A gente pode provocar a ira do Senhor. O texto continua e diz: a ira do Senhor, verso 14, se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Você está prestando bem atenção? Quando a gente é infiel, Deus permite que a gente experimente derrotas. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não conseguiram resistir. O povo de Deus não conseguiu resistir os inimigos, porque Deus caiu fora. Deus deixou só o povo. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então, o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que... Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram contra outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. Logo se desviaram. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Agora pula lá para o verso 20. Por isso, porque eles abandonaram o caminho do Senhor, por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Algumas nações ficaram para serem conquistadas.
Josué foi um grande conquistador, mas porque Deus estava à frente e tomava as suas batalhas, porque ele era fiel e levou o povo a ser fiel. E Deus está dizendo, depois da morte dele, o povo se desviou, então eu não vou mais conquistar as suas batalhas. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como o fizeram os seus antepassados. Às vezes, amados, Deus permite que a gente passe por provas. A gente nem sabe, você já viu isso? Muitas pessoas que ficam assim, mas eu sou tão fiel, por que eu estou passando por isso, por aquilo ou por aquilo outro? É que a gente esquece que lá atrás a gente se descuidou. De alguma maneira a gente se descuidou. E aí a gente enfrenta as lutas, os obstáculos, as dificuldades, porque nós mesmos somos responsáveis. Nós nos descuidamos. Então, enquanto temos tempo, amados, nós temos que prestar atenção nisto. Porque há vários textos da Bíblia Sagrada, e eu tenho mencionado para vocês aqui, desde 2 Reis, vocês viram lá em 2 Reis, capítulo 19, capítulo 20, 2 Crônicas 32, desde o passado, quando Manassés se afastou do caminho do Senhor, lembra que o Senhor deu umas 15 anos de vida, e Manassés foi fruto daqueles 15 anos de vida, que Deus havia acrescentado, mas o pai de Manassés, ele não cuidou do filho, e Manassés fez tudo que desagradava a Deus. Vem o seu filho e faz pior ainda. E sabe o que o Senhor diz? Eu entregarei este povo à escravidão. Eu entregarei este povo à escravidão por causa do pecado de Manassés. A gente não crê muito nessa questão de maldição hereditária, né? A gente não crê muito nisso. Mas muitas vezes eu fico com a pulga atrás da orelha com esse negócio. Entende? E eu vou trazer uma mensagem para a igreja, talvez no domingo, não na quarta-feira, como que Deus pode quebrar uma herança de maldição. Porque é impressionante como que certas famílias, às vezes, tem uma prostituta na família, aquilo passa de geração em geração, uma família de prostitutas. Às vezes alcoólatras, uma pessoa que é alcoólatra e aquilo vai de pai para filho. Nem se fala quando está no mundo das drogas, no mundo do crime, de maldição em maldição em maldição. Mas se você tem experimentado isso de alguma maneira, posso garantir para você que Deus, Ele pode quebrar essa maldição. Ele pode quebrar essa maldição. E nós vamos ver isto. Nós vamos ver isto. Só que às vezes, as consequências elas ficam aí. Eu queria que você abrisse num outro texto da Bíblia, que está lá em Jeremias. Jeremias. No capítulo 15 de Jeremias. Capítulo 15 de Jeremias.
Olha o que esse texto da palavra vai dizer profeticamente, e depois nós vamos ver o que Isaías fala. Não dá tempo para a gente ver isso hoje. Tudo como consequência, irmãos. Tudo como consequência, da mesma forma que uma pessoa que é transformada pelo poder de Jesus pode mudar toda a história da sua família, do mesmo jeito, quando alguém é desobediente a Deus, pode trazer males sobre uma geração da sua família. E eu vejo isso aqui, porque o texto de Jeremias, no capítulo 15, diz assim: então o Senhor me disse, olha bem, que palavra pesada, ainda que Moisés e Samuel, grandes líderes do povo de Deus, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor, eu não os ouviria. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se perguntarem a você, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor. Olha, esta é uma palavra que se cumpre, amados. Tem muita coisa na Bíblia que a gente não vai entender mesmo. Porque Deus é amor, mas Deus é justo. E às vezes a gente acha que pode aprontar à vontade, pode se descuidar, e basta uma oraçãozinha, um pedido e está tudo resolvido. A história não é bem essa. Deus leva a sério pessoas que o levam a sério. Deus leva a sério pessoas que o levam a sério. E nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm levado Deus a sério. Não têm levado Deus a sério. E o texto diz, de uma forma tão contundente e pesada, ainda que Moisés e Samuel, todos sabem quem foi Moisés e quem foi Samuel, dois grandes líderes do povo de Deus. O Senhor diz, não os ouvirei, tira-os da minha presença, que saiam. E se perguntarem a você, para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte vão para a morte. Os destinados à espada vão para a espada. Os destinados à fome vão para a fome. Os destinados ao cativeiro vão para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. E nós vamos ver isso se cumprindo na história de Israel, e o povo clamando, sabe para quê? Para morrer à espada. Porque o sofrimento era tão grande que eles não suportavam, porque não levaram Deus a sério. Uma geração que se descuidou, uma geração que brincou com Deus, como a nossa geração tem brincado. E tem sido uma geração apenas religiosa, que não tem passado para os seus as histórias dos milagres que Deus fez e que nós somos prova disso, porque experimentamos o milagre da salvação em nossas vidas. O Senhor está dizendo, eu não os pouparei. Agora olha o verso 4. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que? Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Israel. Deus não tolera
pessoas que o colocam em segundo plano. E hoje em dia, o que está em primeiro plano são os nossos desejos, os nossos prazeres, aquilo que nos atrai, conquista de bens, de dinheiro. Poucos estão dispostos a se sacrificarem para fazer a obra do Senhor. Eu vou terminar por hoje, não é? Dando um testemunho pessoal. Eu estava com tudo pago neste final de semana para ir para uma praia, para ir para um lazer. E merecedor, porque eu não tiro férias. As viagens que faço são viagens de trabalho. Mas eu disse para minha esposa, eu não vou com você. Porque muitos vão estar viajando, mas eu preciso estar presente. Eu preciso estar presente. Tudo já estava pago. Mas eu disse, eu não vou. Eu quero estar aqui no Congresso Missionário, eu quero estar aqui nos atletas, eu quero estar aqui no domingo, porque a minha prioridade é fazer a vontade do meu Deus. E como consequência, eu sei que a mão dele vai, me abençoar, vai me conduzir, vai conduzir toda a minha família. Você lembra que eu contei aqui, dentro dessas pregações, que um dos meus, essa parte aí você não pode gravar não, um dos meus netos estava virando ateu, e eu disse profeticamente em um dos cultos que eu falei, lá nos Estados Unidos, ele é muito crente, ele vai estudar a Bíblia, pode levar ele para a igreja. Sabe a notícia que eu recebi hoje? Pastor, o teu neto está firme na igreja, o teu neto passou no exército americano e vai se incorporar para servir no exército americano. Vale a pena ser fiel? Vale a pena priorizar as coisas de Deus? Toda a minha família saltitando de alegria, porque eu mesmo disse, não lhe resta nada, ele tem que passar, ele tem que se ingressar na igreja. Deus contempla, Deus olha o teu coração, o quanto você é fiel, Ele te surpreende, mas você não pode se descuidar. Com Deus não se brinca. Esse povo brincou com Deus. E eu vou mostrar para vocês as consequências disso aqui, por causa do pecado de Manassés. O que aconteceu com aquele povo, porque eles seguiram Manassés e abandonaram o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Mas que você tome uma atitude. Eu vou ser diferente. Eu quero ser fiel a Deus. As promessas de Deus, amados, não falham. Não falham. Pode ter certeza disso. Se você for fiel, Deus vai mudar a história da tua família. Creia nisso. Que Deus nos abençoe. Fique de pé. Fiquem de pé nesta hora. Glorifica o nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou chamar o Salomão para vir aqui, porque enquanto eu estava pregando, eu estava pensando nisso. Como que Deus mudou a história da vida do Salomão. De dentro da prisão, do fundo do poço. Deus deu a ele mais uma oportunidade, que eu tenho dito a ele, se agarre de corpo e alma a esta oportunidade que Deus está te dando.
Porque quando a gente faz isso, e a gente prioriza as coisas de Deus, Deus nos coloca na prioridade dEle. Isto é maravilhoso. Vamos orar, irmãos. Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque a Tua presença é real em nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se manifestado através da Tua Escritura, Deus. O Senhor tem usado o Teu servo, Pai, para nos alertar e nos dizer que há um Deus em Israel, que há um Deus que governa, sustenta todas as coisas, e que deseja cuidar de nós, que deseja de fato dar-nos o melhor, Pai. Por isso nessa hora, Deus, dai-nos um coração quebrantado, um coração contrito. Dai-nos, Senhor, visão do Teu Espírito, para que cumpramos a Tua vontade e não a nossa, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga a Tua igreja, Deus. Ó Pai, um coração que se esvazie completamente de si, mas que se encha tão somente do Senhor e da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai, que a Tua palavra venha frutificar, que a Tua palavra venha gerar um coração arrependido, quebrantado na Tua presença, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, porque rico é aquele que tem o Senhor como Deus, Pai. Não adiantará ter riqueza, não adiantará ter nada nesta vida, se o Senhor não for o centro das nossas histórias, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.
sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou uma noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Eu creio que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana, que o Senhor cerre cada um de nós debaixo da bênção dEle e nos leve a viver um avivamento baseado no comprometimento com Cristo e com a sua obra. Desperta o teu povo, Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá em ti. Ó Deus, em nome de Jesus, leva o teu povo em paz para suas casas, e que em nome de Jesus experimentemos neste final de semana algo poderoso da tua parte. Que não seja apenas um feriado qualquer, mas que possamos reconhecer que o Senhor está realizando a tua obra no nosso meio. Muito obrigado, Jesus. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Tenha uma excelente semana. Aleluia. Aleluia. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história. O choro já durou uma noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer.